Olá, vamos falar então agora da forma geométrica de uma bacia. A bacia hidrográfica ela pode ter diferentes formas geométricas. Uma das formas geométricas lembra raízes de plantas, né, que do rio tributário, o rio principal ele recebe os rios tributários que vão ter um formato tanto irregular, tá? Que lembra raízes de uma planta. Existe também a forma de treliça, onde os rios tributários eles formam em relação ao rio principal um formato mais ou menos angular. É um pouco mais irregular do que o angular, mas é mais ou menos regular. E a gente tem uma forma de bacia chamada retangular, onde os rios tributários eles vão desaguar no rio principal, formando um ângulo quase que reto. É quase que perfeito a angulação, no formato regular. Na bacia de forma paralela, os rios tributários correm até o rio principal com um formato quase que paralelo uns aos outros. Os rios tributários são quase que paralelos uns aos outros, os outros que também correm para o rio principal. Na forma radial, os rios eles correm em direção à única região onde vão desaguar. Isso é comum em bacias que desaguam dentro do continente, que tem a foz endorreica, tá? Geralmente são rios que correm para dentro de uma antiga cratera de vulcão, por exemplo, que tem uma região um pouco mais baixa, se for um vulcão muito antigo. Já o formato anelar, os tributários eles vão correr em direção na mesma direção, só que em torno dos tributários você vai ter uma calha de formato circular, tá? Aqui também não é muito comum. Bom, a forma da bacia, ela influencia no tempo que leva para a água da precipitação escoar até o exutório. Então, existe um fator chamado fator de forma, que ele vai depender da área da bacia hidrográfica e do comprimento de eixo. Esse comprimento de eixo seria da nascente mais distante do exutório até o exutório. Então, considerando duas bacias que têm o mesmo comprimento de eixo, quanto maior a área, perdão, desculpa, eu vou falar de novo. Considerando duas bacias que têm a mesma área de bacia hidrográfica, quanto maior o comprimento de eixo, menor o fator de forma da bacia. Esse fator de forma da bacia baixo é interessante porque demora mais tempo para a água escoar da precipitação até a foz. Então, a água fica mais tempo da bacia. Quanto menor o comprimento de eixo, mais rapidamente a água vai fugir da bacia através do exutório. Existe um outro fator, um outro parâmetro para estudar a bacia hidrográfica, que é a densidade de drenagem. A densidade de drenagem seria o comprimento total de todos os canais, então eu tenho que fazer a medição de todos os canais tributários e principal, né? Quando eu tenho o comprimento total de todos os canais, eu vou dividir isso pela área da bacia hidrográfica. E isso vai me dar a densidade de drenagem, que é simbolizada por um D maiúsculo seguido de um D minúsculo, tá? O lance da densidade de drenagem, de estudar isso aí, é que quanto menor a densidade de drenagem, a qualificação da densidade de drenagem vai ser baixa. Só que quanto mais baixa a densidade de drenagem, melhor. Porque significa dizer que a água da precipitação ela está permanecendo na bacia. Tá? Então, quanto menor a qualificação da densidade de drenagem, então quer dizer que o valor da densidade de drenagem é baixo. Se a densidade de drenagem é baixa, se a bacia hidrográfica drena pouca água, quer dizer, ela manda que é drenar pouca água dentro de uma bacia hidrográfica, quer dizer que pouca água está saindo pelo exutório.
Se está saindo menos água pelo exutório, significa dizer que a água da precipitação ela tende a permanecer mais tempo naquela bacia. E isso é bom quando a gente vai pensar do ponto de vista socioeconômico, por exemplo, porque quando a gente utiliza a bacia hidrográfica como uma unidade de estudo dentro de hidrologia, a gente pensa no uso da água para as comunidades que vivem naquela bacia. Por isso que é bom um baixo valor de densidade de drenagem. Uma outra coisa que é interessante quando a gente fala do desenvolvimento socioeconômico de uma população que vive numa determinada área hidrográfica seriam os meandros. Meandros recebe esse nome por causa de um rio que se chamava Maiandro, na Turquia, que ele mudou de nome, tá? Eu não estou lembrada do nome atual, mas o meandro seria uma curvinha do rio que tem formato de C ou de uma lua crescente e lua minguante. Então, esse C, que pode ser um C do jeito que a gente escreve ou um C ao contrário, ele vai ter sempre uma margem que vai sofrer erosão pela chegada da água. Então, quando sofre essa erosão, quer dizer que partículas de sedimento da margem do rio estão se soltando, e essas partículas que estão se soltando, elas se depositam do outro lado da margem. Então, uma margem vai ter o depósito dessas partículas, ou seja, esse sedimento vai ficar lá acumulado no outro lado da margem que está erodindo. Então, um lado vai erodir e o outro lado vai acumular o sedimento proveniente da erosão. Isso vai fazer com que o rio acabe mudando um pouco a sua forma ao longo do tempo, como a gente vai ver mais adiante. Então, estudar os meandros de um rio que possui meandros é muito importante para a gente entender como o rio pode mudar a sua forma. Da mesma forma que o Rio São Francisco muda a posição da sua foz ao longo de anos, as curvas de um rio também podem mudar. Como tem esse exemplo aqui de um rio em Santa Catarina, né, que tem aqui três figuras, figura A, figura B, figura C, onde na figura A mostra a calha do rio em 1981 com os seus meandros. Na figura B, mostra uma imagem de satélite, provavelmente do Google Earth, do canal do Rio em 2009, que está bem diferente da imagem de 1981. Por que está diferente? Porque possui meandros diferentes. E aí tu tem na figura C, em azul escuro, a calha do rio em 2009, em azul claro, a calha do rio em 1981, e de um azul, mas um azul esverdeado, você tem meandros que foram abandonados, meandros que existiam antigamente no rio, mas graças à deposição de sedimentos, eles acabaram ficando para trás, eles acabaram ficando isolados daquele rio, tá? Então, você pode ter meandros abandonados, como está aparecendo numa outra imagem na tela, que você tem uma espécie de C, que seria uma antiga calha de rio, que na verdade é um meandro abandonado, que foi abandonado a partir da deposição de sedimento. E aí, com o crescimento da cidade, a cidade acabou ocupando espaço entre a calha principal do rio, que dá para ver no canto inferior direito, e o meandro do rio abandonado, o meandro abandonado do rio, que dá para ver mais para o canto esquerdo, central, a partir do centro da imagem. Tá? Entre o meandro abandonado e a calha principal do rio, existem construções de cidades. Essa imagem, ela vem de uma imagem, fotografia aérea de um dos estados dos Estados Unidos, eu não me lembro qual, mas isso é comum acontecer, certo? Então, quando a gente vê um corpo hídrico que não faz muito sentido perto de um rio, pode ser que aquele corpo hídrico seja um meandro abandonado, tá? E
mais atividades para vocês agora relacionadas às últimas coisas que foram faladas. Bons estudos!